Olá, queridos amigos internautas, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Chico Xavier de Passo Fundo. Antes de iniciarmos a nossa exposição desse momento, né, vai realizar uma prece para nos harmonizarmos, né? Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e ao nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui a convite desta maravilhosa casa, para podermos falar um pouquinho sobre o tema que é de suma importância para o movimento espírita de um modo geral. Nossa gratidão por este momento especial em nossas vidas, em que nós vamos falar do futuro, o futuro do Espiritismo. Deus nos ilumine, nos abençoe para que possamos transmitir da melhor maneira possível a mensagem que vem do alto. Que assim seja. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a juventude espírita. Bom, em primeiro lugar, me chamo Gilberto e sou participante aqui do movimento espírita de Santa Catarina. E como residente na região do Vale do Itajaí, né, eu faço parte da 13ª União Regional Espírita de Santa Catarina. Mas falar de juventude não é só falar de uma questão local, né, ou regional. Juventude espírita, temos ela em todo o país, em todo o mundo, né? E aí nós, diante desse fenômeno, né, que é a juventude, nós podemos nos indagar da seguinte forma, fazer as seguintes perguntas. Há quanto tempo você participa do movimento espírita? Né? Muitos já são decanos, alguns decanos, né? Ou seja, os mais velhos do movimento. Temos pessoas com décadas de participação do movimento espírita, mas há quanto tempo você participa, né? Eu estou aí há beirando os 10 anos e participo de quais atividades? Quais atividades você participa? Você já pensou como estarão essas atividades daqui a 10 anos, 20 anos, 40 anos? E uma pergunta chave. Quem estará à frente desses movimentos? E uma pergunta chave: quem estará à frente dessas atividades? Quem estará à frente do movimento espírita? São perguntas importantes que nós devemos refletir, porque nós precisamos pensar no futuro. E o futuro não vai ficar só nas nossas mãos, né? O futuro está na mão de quem? Quem será que está? Quem será o responsável pelo futuro do espiritismo? Pensando nisso, né, a Federação Espírita Catarinense criou um guia de orientação ligado à questão da juventude e trabalha sobre a inclusão e engajamento da juventude nas atividades do Centro Espírita e do movimento federativo. E com base nisso, temos aí um fenômeno muito importante no movimento espírita, que é o protagonismo juvenil. Nós, longe de querermos aqui esgotar a matéria, que é uma matéria vasta, tem muito conhecimento a respeito da juventude espírita, né? Nós vamos dar uma pequena pincelada em alguns detalhes, algumas questões que estão muito em voga no momento, né? Vamos falar sobre a questão dos encontros da juventude, mas também daquilo que a gente pode pensar a respeito do futuro do espiritismo e que ele está nas mãos, vai estar nas mãos da juventude, né? E o Dr. Bezerra de Menezes, em várias das suas mensagens, uma delas a gente destaca aqui como sendo uma mensagem muito importante para nós pensarmos no futuro do espiritismo e o futuro que estará nas mãos da juventude. Como nós devemos preparar isso? A expansão do movimento espírita, segundo o Dr. Bezerra, no Brasil, em número e qualidade, está assentada na participação da criança e do jovem, naturais continuadores da causa e do ideal. É uma mensagem que nós devemos refletir muito,
Temos que pensar como será esses próximos anos, né? Estaremos aqui, né? Nós não estaremos por muito, muito mais tempo. Temos um período, sem dúvida alguma, e que nós devemos aproveitar para preparar, né, os caminhos para o futuro, as futuras gerações que aí chegarão, né? E que já estão hoje, a juventude já está aí. Nós devemos preparar os jovens para encarar essa realidade, né? E fazer bem feito a tarefa. Esse projeto tem como objetivo estimular e orientar, e eu estou me referindo ao projeto da Federativa Catarinense, que também são projetos, é um dos projetos, né, dos vários projetos que em todo o país perfilharam, né, esses movimentos em torno dessa temática, né, ligada à juventude. Então, esse projeto tem como objetivo estimular, orientar e viabilizar a inclusão e o engajamento da juventude nas atividades do Centro Espírita e do movimento federativo, visando ao seu desenvolvimento espiritual, bem como ao aprimoramento e continuidade das tarefas e das equipes de trabalho. Então, esse projeto que nós estamos falando a respeito da juventude espírita, aqui no estado de Santa Catarina, é tratado dessa forma. E como objetivos principais, né, desse projeto, que já existe já há algum tempo, está em constante desenvolvimento, os objetivos visam sensibilizar as lideranças sobre a importância de incluir a juventude. É preciso pensar nessa inclusão. Não podemos deixar isso para depois. Nós temos que pensar é agora. O momento é agora, é já. Nós temos que nos preocupar com isso, porque senão quem dorme, né, quem dorme em serviço aí acaba prejudicando toda a tarefa, né? Também visa oportunizar a juventude conhecer as atividades que são realizadas. É preciso inteirá-los, né, a respeito daquilo que está sendo feito. Ainda considerar os interesses, habilidades e disponibilidades dos jovens. Aí nós entramos um exercício, né, da verdadeira caridade e de outros exercícios que nós aprendemos lá nas lições do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que possibilitam e devem sempre fomentar a inclusão do jovem. E nós precisamos respeitar isso, trabalhar com bastante carinho nesse sentido, né, para que o jovem se sinta seguro, se sinta à vontade e principalmente interessado em continuar, dar continuidade ao trabalho. Ainda o projeto que a Federativa Catarinense tem a respeito dos jovens busca incluir a juventude nas atividades como colaboradores. Também comprometer a juventude com a sua formação continuada, o estudo, né? Nós devemos estudar sempre, nunca parar de estudar, porque tem muito que se aprender com o Espiritismo a cada dia, né? E o jovem, mais do que nunca, quanto mais cedo puder entrar, né, nos estudos da casa espírita, melhor, sem dúvida alguma, né? Quisera eu ter essa oportunidade, eu não conheci o Espiritismo, né, quando jovem, mas ainda tenho essa grande oportunidade, recebi essa dádiva, né, de poder conhecer o Espiritismo há 10 anos. E ainda o projeto visa estimular também e fortalecer o protagonismo juvenil. Essa é uma das bandeiras muito importantes que a Federação Espírita Catarinense tem, e vemos também no Rio Grande do Sul, e os outros estados da federação também trabalhando essa questão, né, do protagonismo juvenil. Precisamos dar oportunidade para o jovem e precisamos saber como fazer isso, como entregar essa oportunidade aos jovens de forma responsável, né? Não pode só simplesmente jogar na mão deles e esperar que os resultados, né, saiam de acordo com o esperado. A gente vê na parábola do semeador que as sementes, essa parábola, digamos assim, ela nos dá uma dica, uma indicação de como devemos também lançar essas sementes, né? Jogar ao léu de qualquer maneira, né? Então vamos lá. Além disso, o movimento espírita em todo o país
Realiza atividades de engajamento dos jovens, onde podemos destacar os encontros das juventudes que acontecem em todos os estados. E aí eu estou puxando um pouco essa vertente daquilo que nós estamos falando aqui, a respeito da juventude, porque além da tarefa em si, que nós devemos preparar o jovem, sem dúvida, para o futuro, né, do Espiritismo, o futuro que nós esperamos para o Espiritismo, mas existe uma vertente muito importante que busca, através de encontros da juventude, e isso acontece muito e todos os anos em nosso estado, aqui em Santa Catarina, visando esse engajamento dos jovens, visando essa, além da confraternização, mas chamar a atenção, despertar a atenção dos jovens para a realidade do Espiritismo, para os ensinamentos do Espiritismo, de uma forma com a qual eles possam receber esses conhecimentos, possam despertar, né, a noção do que é o Espiritismo através de oportunidades em que vários jovens ao mesmo tempo, com os tarefeiros, possam, né, tornar esse engajamento mais, digamos, estimulador, estimulante. Então, a título de exemplo, e por pertencer aqui à Federação Espírita Catarinense, nós destacamos o Encontro Regional da Juventude Espírita. Esses encontros ocorrem em todo o estado, geralmente na época do Carnaval. Tivemos agora, né, o Carnaval, e tivemos, sem dúvida alguma, o Encontro da Juventude. Esses encontros se iniciaram há muitos anos em nosso estado, sendo que em meados de 1996, as regiões de Itajaí e Blumenau decidiram fundir suas conrégios, que é as confraternizações locais, né, regionais, e criaram um evento chamado Congeve, que é a confraternização dos jovens espíritas do Vale do Itajaí. Com o sucesso desses encontros, as demais regiões dos nossos estados passou também a realizar essas atividades. E aí criou-se a sigla ERJ, que é o Encontro Regional, os Encontros Regionais da Juventude Espírita. Então, todo o estado passou a se interessar por isso, porque viram ali a oportunidade de trazer esse conhecimento, ou também de reforçar não só o conhecimento, mas o compromisso dos jovens com o trabalho espírita, com a tarefa espírita, com o movimento espírita. Esses encontros eles têm essas funções múltiplas, né? Não é só o educar o jovem em si, que tem muito trabalho digamos, de cunho pedagógico, que é muito útil, né? São muito úteis para a juventude. Mas também os jovens participando dos encontros, eles também vão vivenciando toda essa maravilha que é o movimento espírita. Esses trabalhos, essas atividades desenvolvidas pelos tarefeiros também acabam, né, servindo como lições para os jovens, né, do trabalho dentro da seara espírita. Ainda, a cada 3 anos, aqui em Santa Catarina, acontece a CONGESC, que é a Confraternização de Jovens Espíritas de Santa Catarina, onde se reúnem jovens de todo o estado, tendo uma das 6 macro-regiões, aliás, tendo uma das 6 macro-regiões como a anfitriã. Essa macro-região, ela recebe a juventude espírita de todo o estado. E neste ano de 2026, nós tivemos o ERJ. Então, esses ERJ, encontros regionais, nós temos 6 macro-regiões no estado de Santa Catarina. Essas 6 macro-regiões realizam a cada são 2 anos, realizando encontros regionais, e a cada 3 anos, no terceiro ano, vem a confraternização de todo o estado. Então é assim que funciona. A cada 3 anos nós temos CONGESC. E nos 2 anos, no intervalo, né, nós temos os encontros regionais nas macro-regiões agora, né? O objetivo geral desse encontro que aconteceu agora, né? Veja só que importante para o movimento espírita, para o futuro do espiritismo. O objetivo geral foi de fortalecer nos jovens os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, como ferramenta para vencer os desafios diários da vida. Olha só que coisa importante, né? Como é maravilhoso poder levar esse conhecimento já para a juventude, e para a juventude entendendo.
digamos assim, as lições do nosso Mestre Jesus e também o papel do Espiritismo, né, como sendo o divulgador do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita em si, né? Como objetivos específicos, as macro-regiões definiram dessa forma. A macro-região do oeste e do sul do nosso estado definiram que reconhecer Jesus, né, como importante objetivo específico, né, reconhecer Jesus como modelo e guia da humanidade e como seus ensinamentos continuam sendo atuais mesmo após 2 milênios. Bom, então esse conhecimento vem à luz da doutrina espírita. E isso já é uma grande bagagem que o jovem vai receber, né, diante desse encontro, né, com outros jovens, e ali vão ter ali os debates, as conversações, as trocas de experiências, também com os tarefeiros, perguntas, né? Então, e o sentimento que envolve isso também é muito brilhante, né? A região nordeste do estado de Santa Catarina definiu como objetivo específico do encontro compreender as dores como oportunidade de autoconhecimento para progredir com o Evangelho. Veja que lição fundamental que é o autoconhecimento. Desenvolver o autoconhecimento para progredir com o Evangelho. Então, não se trata apenas de um simples encontro recreativo de jovens, não é isso não. Esses encontros da juventude, eles são muito maiores do que a gente possa imaginar. Já a região oeste e sul do estado, né, participação da oeste e do sul novamente, também colocaram ali, citaram como objetivo específico, relacionar os ensinamentos de Jesus com os principais desafios vivenciados atualmente, possibilitando a reflexão com o seu uso prático em nossas vidas. Olha só, relacionar os ensinamentos de Jesus com os principais desafios vivenciados atualmente. E aí, possibilitando essa reflexão com o seu uso prático em nossas vidas. Significa dar ao jovem uma bagagem, pelo menos minimamente, uma bagagem, para que ele possa também refletir, né, os ensinamentos de Jesus e usar isso no dia a dia. Porque hoje em dia a gente vê que está muito desafiador mesmo viver, né, em nosso planeta, né? As dificuldades que estamos enfrentando, né, são muito grandes. E o momento é grave, ou seja, precisamos despertar o quanto antes no jovem esses ensinamentos, esse conhecimento, despertar essa consciência que o Espiritismo vem trazendo-nos há muito tempo. E ainda como objetivo específico, as regiões norte e leste do estado, completando aí as 6 regiões, definiram como objetivo específico o fato de ressignificar a vida, olha só, ressignificar a vida e seus desafios a partir da compreensão do pensamento cristão, reconhecendo-se como discípulo de Jesus. Ora, em sendo discípulo de Jesus, nada melhor do que deduzirmos, logicamente, que está, né, a pessoa estará a serviço do Espiritismo, que por sua vez é o divulgador, o propagador da mensagem do Cristo, a mensagem do Evangelho de Jesus. Então veja que esses encontros, de um modo geral, eles pensam no futuro do jovem, no futuro do jovem tarefeiro, do jovem continuador do Espiritismo. É isso, esse é o, digamos assim, a chave do trabalho desenvolvido. E esse trabalho, gente, ele é desenvolvido com carinho, com um amor tão grande. Nós vamos falar um pouquinho logo nos próximos slides, né? Decididas as diretrizes gerais dos encontros, cada macro-regional se reúne com cerca de um ano, em média, de antecedência. Lembrando que nós estamos falando do encontro regional, mas também existem outros encontros menores, são as CONREGs, as confraternizações da juventude espírita, que aí as uniões regionais espíritas realizam também.
Mas digamos que a sistemática do trabalho, ela é desenvolvida praticamente, o método, né? Ele é desenvolvido praticamente em todos os encontros da mesma forma, né? Claro que aí só a gente vai, digamos assim, medir aí as diferenças de volume de pessoas, né? A grandiosidade ou não do evento, né? Então, definidas as diretrizes, repetindo, cada macro-regional se reúne com cerca de um ano em média, quase praticamente um ano, de antecedência para definir as equipes e as programações das técnicas pedagógicas, materiais a serem empregados no desenvolvimento das atividades, bem como a infraestrutura do evento, além de outras demandas também que são necessárias, né, que giram em torno do evento em si. Mas é todo um trabalho realizado exaustivamente pelos tarefeiros que se reúnem sempre, todos os meses, antes do encontro, com cerca de um ano de antecedência. Portanto, terminado o encontro regional da juventude agora, nós teremos, no próximo ano, 2027, uma confraternização no Estado, que é a CONGESC, a Confraternização de Juventude Espírita de Santa Catarina. E aí o trabalho é maior. Então, começará, já deve estar esquentando, já, digamos assim, né? Os motores, ou seja, todas as equipes já estão envidando esforços para poder definir, né, tudo, as diretrizes do próximo encontro. Então, assim, em acontecendo o encontro, ele dura 3 dias. Né? Os jovens entram numa incrível imersão, difícil de descrever, sabe? Muito difícil de descrever, tamanha assim, também a eclosão de sentimentos que acontece durante esses eventos. E devido também às inúmeras experiências vividas por todos os envolvidos, quer sejam os próprios jovens, bem como os tarefeiros, né? E para se ter uma noção de como são esses eventos, até peço licença a vocês todos para mostrar, né, para vocês conhecerem um resuminho de como é que a gente faz isso, né? Eu até separei aqui um resumo, uma crônica, digamos assim, né? Nós fizemos uma crônica do evento da nossa região, que é a região Nordeste. E ali a gente tenta traduzir em palavras, em poucas palavras, o que aconteceu ali, o que a gente pode tirar, né, de lições, mas principalmente de aprendizado, né, que a gente teve durante o evento. E aí eu vou mostrar para vocês, vou rodar um videozinho agora, mostrando isso, né, para que vocês entendam como é o encontro da juventude espírita aqui de Santa Catarina. Então eu vou rodar aí agora para vocês, assistam com atenção. Chegou o dia, pessoal, aquele momento da despedida e a gente fica com o coração quentinho, de muita gratidão, de muita coisa que a gente viveu aqui. Foram muitos momentos de sentimentos muito bons, de união, que a gente sai daqui com muita mais força, né, Emily? A gente sai daqui com muita gratidão, com muito mais força, com aquele sentimento de união e com a certeza de que Jesus está cada vez mais no nosso dia a dia. Eu saio daqui com muita esperança, gratidão e alegria, com a certeza de que não estamos sozinhos e que com Jesus sempre conseguimos seguir em frente. Por isso, pessoal, um grande abraço e até breve! Peço a Deus a força para acreditar. Se alguém perguntasse o que aconteceu aqui nestes dias, talvez não soubesse responder de forma simples. Porque não foi apenas um encontro, não foi apenas uma programação, foi um despertar. Entre conversas sinceras, olhares atentos e momentos de profunda reflexão, fomos sendo convidados, pouco a pouco,
a olhar para dentro de nós mesmos. Aprendemos muito, não apenas com as palavras que ouvimos, mas com as experiências que vivemos juntos. Aprendemos sobre acolhimento, quando nos sentimos compreendidos, sobre empatia, quando ouvimos histórias diferentes das nossas, sobre responsabilidade, quando percebemos o quanto nossa presença pode transformar a vida de alguém. Mas acima de tudo, fomos despertados para algo essencial: a consciência de que nunca estamos sozinhos. Talvez, sem perceber, cada dinâmica, cada partilha e cada instante de silêncio foram abrindo espaço dentro de nós para uma verdade muito simples e muito profunda. A vida é desafiadora sim, mas não é maior que o amor que nos sustenta. E é justamente por isso que as palavras de Jesus ecoam com tanta força em nossos corações. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se pudéssemos olhar para tudo o que vivemos aqui com os olhos de Jesus, talvez ele não visse apenas jovens reunidos. Ele veria corações sendo fortalecidos. Veria a coragem nascendo dentro de quem chegou inseguro. Veria a esperança reacendendo em quem estava cansado. Veria a fé florescendo em quem precisava acreditar novamente. Porque ter bom ânimo não significa não ter dificuldades. Significa confiar mesmo quando a caminhada parece difícil. Significa continuar amando mesmo quando o mundo parece frio. Significa escolher a luz mesmo quando tudo ao redor parece escuro. Foi essa conscientização que levamos daqui. Evangelizar não é apenas transmitir conhecimento, é tocar vidas, é inspirar confiança, é ajudar o outro a lembrar que ele é mais forte do que imagina. E agora, ao nos despedirmos, percebemos algo muito bonito. Nada do que vivemos aqui termina. Porque o verdadeiro Erge não está neste lugar físico. Ele segue vivo dentro de cada um de nós, na forma como olhamos para o próximo, na maneira como acolhemos, na coragem com que enfrentaremos nossos desafios ao voltar para casa. Cada sorriso, cada abraço, cada lágrima compartilhada se transformou em sementes. Sementes de ânimo, sementes de esperança, sementes de amor. E quando a vida nos apresentar dificuldades, quando o cansaço bater, quando o medo tentar nos paralisar, talvez nos lembremos desses dias. E lá no fundo do coração ouviremos novamente a voz do Cristo nos dizendo: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que possamos partir daqui levando essa certeza. Somos capazes de transformar ambientes com nossa presença. Somos capazes de iluminar caminhos com nossas atitudes. Somos capazes de viver o Evangelho no cotidiano. E assim nos despedimos, não com tristeza, mas com gratidão. Porque não estamos encerrando uma história, estamos apenas continuando a caminhada. Agora mais conscientes, mais confiantes e muito mais cheios de esperança. Tende bom ânimo, ele venceu o mundo. E com ele seguimos vencendo todos os dias. Jesus me ensina a caminhar. Jesus me ensina a caminhar. Jesus
E aí, pessoal, gostaram? Espero que esse vídeo tenha, pelo menos traduzido, né, alguma mensagem, algum sentimento, né, a respeito do que vivenciamos nos encontros da juventude, né? Isso não acontece, como nós dissemos, só aqui em Santa Catarina, né? Só na nossa região, mas é em todo o estado. O Rio Grande do Sul também tem vários encontros, também tem vários eventos que envolvem a sua juventude, né? A juventude espírita. E formamos todos essa grande irmandade, quando principalmente nos reunimos nos encontros denominados combrages, né? Veja, conforme dito anteriormente, né, esses encontros da juventude ocorrem em todos os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, todos os estados da federação. Mas a FEB, a Federação Espírita Brasileira, também promove encontros desse nível. E aí, só que o nível é nacional. E eles são divididos por regiões do nosso país, denominados por Combrage, que é a Confraternização Brasileira de Juventudes Espíritas. Também há um encontro de todo o país, né, de toda a juventude do país. Se me falha a memória, o último aconteceu em Brasília, né? Então, o último, um deles aconteceu, um dos últimos aconteceu em Brasília. E num desses encontros, e aí no caso da região Nordeste, né, do nosso país, foi recebida uma mensagem para uma querida amiga, né, a Marta Antunes, que voltou agora há pouco para a pátria espiritual, mas em 2015, Marta Antunes recebeu essa mensagem do Leopoldo Machado, psicografou essa mensagem, digamos assim, né? Anotou-se essa mensagem que diz o seguinte: avança, juventude. Os tempos anunciados para as mudanças estão chegando. A humanidade se prepara para viver uma época bem diferente das gerações anteriores. Os cuidados com o meio ambiente, a preservação da natureza, a produção de alimentos, o consumo de água, a utilização de energia limpa, os processos de reprodução humana e a organização da família são alguns dos desafios que cada vez mais estarão presentes na sociedade do novo milênio, no primeiro, segundo e segundo séculos, em especial. Prevê-se que, ante os múltiplos fatores que estão atuando no meio social, a vida planetária requererá semeadura de valores necessários à manutenção da paz. E os jovens estão sendo convocados por espíritos orientadores dos destinos da humanidade planetária a cooperarem no estabelecimento de uma nova ordem social. A juventude terráquea avança sob a proteção de Jesus, com a sua força varonil e renovadora voltada para a construção de um mundo melhor, edificado sobre as bases do Evangelho. Semeai, pois, semeai agora, hoje, amanhã e sempre, a mensagem luminosa do Evangelho. Avante, mocidade, o Cristo está no leme. Leopoldo Machado. Mensagem psicográfica recebida por Marta Antunes na reunião mediúnica da FEB, em 8/10/2015. Então vejamos que os encontros de jovens não são apenas momentos de descontração, não. Não, não. Eles são momentos muito importantes que vão alicerçar esse conhecimento da juventude, esse sentimento, esse pertencimento também que a juventude precisa para se desenvolver, né? Então, é muito importante que nós saibamos da existência desses encontros e, principalmente, que a gente possa também, né, engajar a juventude espírita. A gente sabe que nem todas as pessoas têm talvez não esteja no time para isso, né? Mas nós devemos trabalhar em prol dessa confluência, né? Dessa congruência, digamos assim, em prol do nosso movimento espírita, que vai precisar muito da juventude. Nós devemos sempre trabalhar para que a juventude possa
com responsabilidade assumir o futuro do Espiritismo. E ainda, para finalizar, né, acerca da importância da juventude para o movimento espírita, nós relembramos a mensagem deixada pelo nosso querido amigo Dr. Bezerra de Menezes, que na psicofonia do Divaldo Franco, respondendo a uma indagação feita no encontro de jovens promovido em função da Conferência Espírita de Santa Catarina em 18 de setembro de 2005, ele respondeu a seguinte pergunta. Perguntou-se assim: o que o Dr. Bezerra de Menezes fala do futuro do jovem no movimento espírita do Brasil? A mensagem anterior, né, que nós vimos do Leopoldo Machado foi resumida aqui, né? A gente só falou um trechinho dela. E agora também nós vamos falar o trecho dessa mensagem que o Dr. Bezerra deixou-nos, né, na ocasião desse encontro da juventude lá, em razão da Conferência Espírita de Santa Catarina. Resumidamente, eis a resposta. Diga aos nossos queridos filhos que eles não são a esperança, eles são a realidade do amanhã. Diga-lhes que são a força e o mais, que eles são a força e os mais velhos são a sabedoria. Interessante essa colocação do Dr. Bezerra, para que haja essa assistência mútua, para que haja esse não só esse encontro de gerações, né? Trocas de experiências e a ação de um modo geral, mas que haja essa solidariedade entre os que estão, os mais velhos, né? Os que estão com mais experiência no espiritismo e os jovens. Haja uma solidariedade. Então, o respeito de ambas as partes é obrigatório, né? Diz mais o Dr. Bezerra: filhos, perseverai no bem. Não desistais do ideal do bem. Nunca. Aos 12 anos, Jesus esteve no ministério ante os doutores da lei. Jesus, jovenzinho, né? Deixai que as criaturas percebam em vossa conduta o selo do Mestre Jesus, que é a cordura, que é a mansidão. Haja o que houver, amai. Somente no algodão do amor morrem os petardos do ódio. Confiai em Deus e entregai-vos. Suplicamos ao amorável Mestre que vos abençoe e a todos vos guarde em dúlcida paz. O servidor humílimo e paternal que vos abraça. Bezerra de Menezes. Muita paz, meus filhos. Então, com essa mensagem, nós reforçamos, né, o objetivo hoje de falar um pouquinho da juventude, mas lembrar que todos os nossos esforços devem, e vamos repetir aqui, para que fique bem gravado, né, em nossas memórias, e que nós consigamos também possibilitar com que essas atitudes, essas ações, ganhem corpo, né, no movimento espírita, nas nossas casas espíritas. Ou seja, sensibilizar as lideranças sobre a importância de incluir a juventude. Oportunizar a juventude, conhecer as atividades que são realizadas. Fazê-los participar, deixá-los participar. Permitir que o jovem tenha acesso. Obviamente que não é toda atividade, de qualquer maneira que se entrega para o jovem, mas acompanhá-lo né, nos primeiros passos, porque o jovem, ele é capaz, ele vai poder fazer, né? Se nós dermos a devida assistência, o jovem ele desenvolve tudo. Nós fomos jovens, né, no passado, e queríamos tantas oportunidades, por que não, né, não fazermos isso agora para os nossos jovens? Considerar também os interesses, as habilidades e disponibilidades dos jovens. E os movimentos, e aliás, os eventos que ocorrem, né, em torno da juventude, esses encontros da juventude, visam isso, considerar os interesses, habilidades e disponibilidades dos jovens. Ali é muito possível que se encontre tudo isso nesses eventos que acontecem em torno da juventude.
E incluir a juventude nessas atividades como colaboradores. E a gente vê nos encontros os que eram jovens, né, saindo da juventude, né, até o 24, até 24 anos ele participa, a pessoa participa como jovem. Dos 24 para cima, né, alcançou a maioridade, digamos assim, esse tipo de maioridade específica, né? Então ele passa, muitos dos jovens passam a ser tarefeiros, trabalham já no outro lado, ou seja, como tarefeiros, desenvolvendo as atividades dos encontros da juventude. Nossa, quantos tarefeiros a gente vê, né? Jovens tarefeiros já. Comprometer também a juventude com a sua formação continuada. Não adianta simplesmente passar as atividades né, sem instruir o jovem, né? Nós precisamos da instrução. Espíritas instruí-vos, né? É uma das mensagens que está lá nas obras do Senhor Allan Kardec. E também estimular e fortalecer o protagonismo juvenil, para que o jovem possa, né, se engajando no movimento espírita, ele possa, sem dúvida alguma, ter esse start, ganhar as suas asas e poder voar, né? Para que possa, né, rumo ao futuro que o espera, né, levar consigo na bagagem as missões do Espiritismo e também trabalhar, né, em prol do nosso movimento espírita. E é assim, com essa mensagem que nós encerramos, né, a nossa participação de hoje, agradecendo muitíssimamente ao Centro Espírita Chico Xavier pela oportunidade de estarmos aqui e nos colocaremos sempre à disposição, sempre que a casa precisar, estaremos aqui também para trazer outras mensagens, né? Outras oportunidades também virão e nós vamos sempre trabalhar nesse sentido. E para encerrarmos também, a última mensagem é a prece. E vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo mais uma vez a oportunidade, agradecendo a Deus pela tarefa que recebemos. Nós todos possamos despertar em nós o jovem, né, que vive em nós, para que possamos colaborar com aqueles que estão chegando agora no Espiritismo, que fazem parte do movimento espírita, que querem conhecer o movimento espírita, que nós possamos colaborar, em especial com a juventude, que é o futuro do nosso país, o futuro do nosso planeta, o futuro também do movimento espírita. Deus ilumine todos os jovens do nosso país, que Deus ilumine todas as lideranças, para que juntos possam transformar as lições do Evangelho na realidade, na caridade, no amor em ação. Que Deus nos ampare e nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja.